Você já se pegou em um ciclo interminável de preocupações, onde a ansiedade se torna uma sombra constante, tirando a cor e a vida dos seus dias? Sabe aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece estar bem? E o mais curioso é que, se a situação que te aflige hoje fosse resolvida, a sua mente, quase que por reflexo, encontraria um novo motivo para se preocupar amanhã. Essa ansiedade, que se esconde debaixo de uma máscara de confiança ou raiva, é a prova de que estamos vivendo na superfície, presos a uma realidade de sentidos que nos faz reféns do medo. Eckhart Tolle, o mestre da presença, revela que a nossa primeira e principal missão é o despertar espiritual, nos tornarmos seres humanos verdadeiramente despertos. Mas o que isso significa de fato? Uma pessoa desperta é aquela que conhece sua essência, sua serenidade mais profunda, em qualquer situação e em qualquer momento. Ela não se perde no turbilhão de pensamentos, medos e preocupações do dia a dia, porque está enraizada em algo muito maior. E o que o Eckhart Tolle nos mostra é que este despertar não é um conceito teórico, um entendimento mental que podemos guardar na prateleira. É algo que se manifesta na nossa experiência de vida, na nossa capacidade de encontrar paz no meio da tempestade. O problema é que fomos ensinados a viver na superfície e a vida, por si só, se tornou uma fonte de medo. Nossa identidade, em vez de estar enraizada no ser, está na mente, no incessante fluxo de pensamentos. E é exatamente desse lugar, desse poço de medo, que nasce a nossa ansiedade. Antes de mais nada, precisamos entender que o medo é o sintoma, e não a doença. A ansiedade é um estado de superfície, uma camada superficial da mente, que se manifesta como uma constante preocupação, um senso de que algo vai dar errado. A raiz de todo esse sofrimento é a nossa identificação com a mente. O Eckhart Tolle explica que o ser humano sofre de uma hiperatividade da mente, uma doença da qual a humanidade padece há milênios. Esse fluxo incessante de pensamentos, que muitas vezes é um torturador em nossa própria cabeça, nunca para, seja com críticas a nós mesmos, aos outros, ou com queixas sobre a vida e as situações ao nosso redor. Essa voz interna se torna tão predominante que acabamos nos tornando a própria mente. E isso, de acordo com Tolle, é um destino terrível. A mente se tornou um substituto para a nossa verdadeira identidade. Em vez de nos enraizarmos no ser, na nossa essência, passamos a derivar nosso senso de quem somos a partir da incessante atividade do pensamento. A preocupação e o medo estão intrinsecamente ligados a essa identificação com a mente. Para Eckhart Tolle, existe um tipo de ansiedade que ele chama de ansiedade flutuante, que é a mais perigosa. Você pode não saber o porquê está ansioso, mas a mente rapidamente encontra uma razão. E se essa razão for resolvida, ela simplesmente encontra outra. Essa ansiedade é parte da mente egóica e não tem uma causa real, mas uma causa inventada pelo pensamento. Entender isso é o primeiro passo para a libertação. Não se trata de acabar com os pensamentos, mas de reconhecer que você não é o seu pensamento. O pensamento não é o seu mestre, e você não precisa seguir cada história que ele inventa. Como Tolle nos lembra, o entendimento conceitual não é a principal coisa. Há santos na Índia, por exemplo, que simplesmente se sentam o dia todo sem dizer uma palavra, mas exalam uma profunda conexão com o ser. A presença deles, a consciência incondicionada que irradia através de sua forma, é o que realmente importa, não o conhecimento que eles possam expressar em palavras. A mente, com seus conceitos e explicações, é apenas um ponteiro para a verdade, não a verdade em si. Como o Buda ensinou, a mente é como uma balsa que você usa para atravessar o rio, mas depois de chegar à outra margem, você não a carrega consigo. Você não pode carregar a ansiedade, que é o resultado da mente, para a outra margem da paz. O problema, como Eckhart Tolle nos mostra, é que nossa mente adora se perder em situações imaginárias que ainda não aconteceram. É como se a nossa mente nos levasse para um universo paralelo de desgraças, onde já estamos vivendo a dor e o sofrimento de uma possível falência, de uma doença grave ou de uma perda catastrófica. Em nossas cabeças, já perdemos tudo, já somos sem teto, já estamos sendo abandonados por todos. E o mais irônico é que lidar com essas situações na imaginação
é muito mais difícil do que lidar com elas se elas acontecessem de verdade no presente. Isso porque a mente não tem poder para resolver algo que não existe. Ela só consegue girar em círculos de preocupação e medo, criando sofrimento desnecessário. Essa é a grande tragédia da nossa identificação com o ego. Se você perdeu o emprego, o status social, ou se enfrentou algum tipo de escândalo, a mente egóica rapidamente cria uma narrativa de que você não é ninguém. As pessoas que cometeram suicídio por conta de crises financeiras, perdas de status ou escândalos, não morreram por causa da situação em si, mas pela narrativa criada pela mente sobre a situação. O sofrimento se torna insuportável, porque a mente insiste em projetar um futuro de dor e humilhação, e você acredita que essa projeção é a única realidade. A nossa mente é a nossa maior opressora, e é por isso que a libertação não vem de tentar mudar as circunstâncias externas, mas de nos libertarmos da prisão mental que nós mesmos criamos. O que Tolle nos convida a fazer é um movimento profundo, usar o sofrimento como um portal, aquela dor insuportável, aquele ponto de saturação onde você diz, eu não aguento mais viver com esse medo. É a motivação que você precisa para se libertar. É a força do próprio medo que te empurra para fora da mente. A ansiedade intensa se torna um chamado para a presença intensa. Não se trata de ignorar o problema, mas de não se perder na história que a mente cria sobre ele. A dor de viver no medo constante é o combustível para que você dê o próximo passo, que é trazer uma consciência maior para a sua vida. 4. Desenvolvimento. Parte 3. Aplicação. Conexão com a vida real. A grande questão então é, como praticar isso no dia a dia? Eckhart Tolle nos ensina que a prática não se resume a meditar em um ambiente tranquilo, longe de todo o caos da vida. A verdadeira prática, o verdadeiro aprofundamento da presença, acontece exatamente no meio do caos. A vida, com todos os seus desafios, é a sua escola de despertar. É fácil se sentir presente em uma sala silenciosa, mas a prova de fogo é quando o telefone toca e você recebe uma notícia desafiadora. É nesse momento que a sua dedicação ao despertar é testada e fortalecida. A ansiedade pode ser o seu maior mestre. Em vez de fugir dela, use-a como um sinal. Quando a ansiedade surgir, em vez de se perder na história da sua mente, pergunte-se: o que está acontecendo comigo neste exato momento? O medo que você sente não é real no agora. Ele é uma projeção de um futuro imaginário. Se você estivesse lidando com a situação agora, ela seria mais fácil de encarar do que o monstro que a sua mente criou. A prática, portanto, é a de se enraizar no ser, na sua essência, mesmo enquanto vive no mundo das formas. É o que Eckhart Tolle chama de a dança entre as duas dimensões. Viver no mundo e, ao mesmo tempo, estar enraizado no eu profundo, no ser. A mente, o ego, tentará continuamente te puxar de volta para o eu superficial, a pessoa histórica com todos os seus dramas e medos. Mas a sua tarefa é usar cada desafio como uma oportunidade para voltar à sua presença, ao seu estado de ser. Não fuja dos desafios, não espere por um ambiente mais favorável para praticar a presença. A quietude de um retiro pode ser um bom começo, mas ela não te prepara para as tempestades da vida real. Tolle usa uma metáfora poderosa. A pessoa que só medita em um ambiente protegido é como uma planta de estufa. Ela cresce rapidamente, mas ao ser exposta aos ventos e tempestades da vida, murcha e não aguenta a pressão. A verdadeira força vem de usar os ventos e as tempestades como parte de sua prática espiritual. A ansiedade é um desses ventos. Use-o para aprofundar suas raízes. A cada vez que você notar o medo e a preocupação surgindo, use isso como um lembrete para voltar para o momento presente. Vimos que a ansiedade não é um inimigo a ser combatido, mas um convite profundo para o despertar. A nossa principal finalidade é a libertação do medo. E isso só pode acontecer quando paramos de viver na superfície e nos enraizamos no ser. A ansiedade surge porque a nossa identidade se perdeu na hiperatividade da mente, criando cenários imaginários que nos roubam a paz. A solução não está em buscar entendimento intelectual, mas em usar a dor do sofrimento como um catalisador para a presença intensa. Eckhart Tolle nos oferece uma visão libertadora.
O propósito primário da sua vida é se tornar um agente de consciência neste mundo. Isso não significa abandonar suas responsabilidades, mas sim trazer uma consciência desperta para cada situação. Lembre-se, a sua reação ao que acontece na vida é determinada pelo seu estado de consciência. O despertar não é um objetivo futuro, mas algo que acontece agora, no presente momento, ao darmos atenção à nossa essência. Se você se sente constantemente puxado para a reatividade e para a ansiedade, saiba que essa é a dança entre o eu superficial e o eu profundo. A vida vai sempre tentar te puxar para a superfície, para o drama da pessoa histórica, mas a sua prática é a de voltar, a cada momento, ao seu centro. Use cada desafio, cada medo, como um lembrete para se enraizar novamente no ser. Não fuja, não se esconda, mas use as dificuldades da vida como parte essencial da sua jornada espiritual. Porque é no meio da tempestade que a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira paz é forjada. Aprender a viver nessas duas dimensões, o mundo das formas e o mundo do ser, é a verdadeira maestria. E essa maestria é, em última análise, o propósito de sua vida. Não é sobre ter uma vida sem problemas, mas sobre ter uma vida onde os problemas não te definem. É sobre a liberdade de ser, de estar em paz, mesmo quando o mundo à sua volta está em chamas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoa com essa verdade. Queremos saber o que mais te tocou neste vídeo. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências com a ansiedade e como você tem se esforçado para trazer mais presença para o seu dia a dia. E se este vídeo te ajudou a ver a sua ansiedade de uma nova perspectiva, dê um like e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco.